Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou continuar aqui a nossa aula sobre potenciais membrana. Na nossa última aula, nós findamos nesse template aí que falava sobre potenciais rítmicos, né? Que é o que acontece no nosso coração. A partir da ação do nódo sinoatrial, ele ritmicamente vai liberando estímulos elétricos para despolarizar as células musculares e assim fazer com que o seu coração ele mantenha um ritmo, né, que nós chamamos de frequência cardíaca. Então esse é um tipo de estimulação. Existem outros estímulos, né, que são estímulos associados, né, ou estímulos com potenciais crescentes que vão promover, né, a partir da associação de diferentes elementos estimulantes, uma despolarização. Então, vocês estão vendo aí na figurinha que existiram vários estímulos, né? Um primeiro estímulo A, que está abaixo do limiar de excitação, então esse estímulo não vai promover nenhum tipo de modificação a nível celular que deflagre um potencial de ação. Depois uma outra estimulação aqui em B aconteceu, um pouco maior. Aí em C acontece uma que agora sim passa dos níveis, né, considerados níveis necessários para que haja um potencial de ação e, consequentemente, esse potencial de ação acontece em D de maneira semelhante, né? Isso nós já havíamos discutido a partir do momento que vários estímulos vão acontecendo e esses estímulos vão chegando até um certo limiar, e esse limiar ele promove uma abertura em cascata, né, dos canais de sódio, promovendo assim um potencial de ação. Tá? Isso tudo acontece durante o evento que é conhecido como sinapse, que é a forma como o sistema nervoso ele se comunica. Então as células nervosas elas exercem comunicação umas com as outras e com outras células do corpo através desse evento chamado de sinapse. Sinapse, na verdade, seria a região onde acontece essa comunicação, mas não é uma região de contato, não existe contato físico entre essas células. Apenas a liberação de um mediador químico, né, que é um neurotransmissor, e vai promover, a partir da sua ação, né, se chegar a um limiar de excitação, vai promover a abertura dos canais de sódio de maneira significativa, fazendo assim com que haja um potencial de ação. Então, as sinapses nervosas elas vão acontecer para processamento de informações, como, por exemplo, alguma sinalização está chegando ao seu sistema nervoso central e você precisa decodificar aquela informação. Então, esse processamento de informações acontece via sinapse. As sinapses servem para estimular a geração de impulsos nervosos, potencial de ação, né? E, consequentemente, propagação de uma informação de um neurônio para uma outra célula. Então, é um sistema de comunicação que usa a estimulação eletroquímica como seu elemento de base para que ela aconteça. E, assim, fazendo com que diferentes funções do nosso corpo elas possam ser exercidas, né? A própria contração muscular, que é um dos elementos fundamentais da nossa área de atuação, ela acontece via esse tipo de condição. Então, como havíamos falado, um estímulo nervoso ele despolariza a membrana dos axônios, né? E depois dessa despolarização, a abertura de canais de cálcio que estimulam as vesículas sinápticas a liberarem os seus neurotransmissores e assim fazer com que a próxima célula receba a estimulação e esse sinal seja propagado. Como tínhamos falado também na última aula, existem vários mediadores químicos que podem exercer funções inibitórias ou excitatórias. Quando as funções são inibitórias, normalmente elas geram uma hiperpolarização da célula. Significa que o meio intracelular ele se torna mais negativo e, consequentemente, fica mais difícil de estimular. Por exemplo, o nosso batimento cardíaco ele sofre dois controles. Um controle chamado de intrínseco, que é um controle interno,
e um controle chamado de extrínseco, que é um controle externo. O controle intrínseco do batimento cardíaco ele é desenvolvido pelo nódo sinoatrial, como eu tinha falado anteriormente, ele dispara impulsos rítmicos que fazem com que o coração ele se contraia e, consequentemente, nós marcamos essa informação através da frequência cardíaca. Porém, há um controle extrínseco, um controle externo do batimento cardíaco, que é desenvolvido pelo nosso sistema nervoso central. Então, na próxima aula nós vamos falar sobre as subdivisões desse sistema e vamos então indicar que esse sistema ele tem uma das suas partes, né, chamadas de sistema autonômico, e esse sistema autonômico ele está subdividido em sistema nervoso simpático e sistema nervoso parasimpático. Então, esse sistema nervoso simpático ele exerce ação excitatória sobre o coração, fazendo assim com que o coração aumente a sua frequência rítmica. Enquanto que o sistema parasimpático ele exerce efeito contrário, ele faz uma ação que é inibitória para que a frequência cardíaca ela aconteça de maneira mais lenta. Então, durante uma situação de repouso, por exemplo, o sistema parasimpático ele está tentando hiperpolarizar as células do coração, né, para que essas células do coração elas não se tornem tão excitáveis assim, a fim de aumentar o batimento cardíaco. Então, quando você está numa situação de repouso, seu batimento gira em torno de 60 a 80 vezes por minuto, que é o que seria suficiente para que o coração ele exerça a sua ação de bombeamento e possamos, mediante essa ação, ter o suprimento de sangue adequado, né? Aquilo que nós precisamos para sobrevivência, tá? Então essas sinapses, né, elas podem gerar bloqueios de um neurônio para outro, que seria uma ação inibitória. Elas podem se associar, por exemplo, a uma célula, estimular várias vezes em sequência uma outra célula, né? Podem virar impulsos repetitivos e elas podem ser, então, impulsos integrados, ou seja, várias células estimulando a mesma célula para que haja uma ação, tá? E aí esses tipos que existem normalmente são a sinapse química, que é a mais presente nos seres humanos, né? E existe a sinapse elétrica. A química acontece mediante a liberação de um neurotransmissor que pode gerar essas situações de excitação, inibição ou modificação da sensibilidade celular. Por exemplo, nós vamos falar mais na frente, né, quando chegarmos no sistema endócrino, que existem sim algumas situações em que a sensibilidade da célula vai modificar mediante um certo comportamento do sujeito. Então é muito comum você ver, por exemplo, pessoas que são diabéticas, né, recebendo orientação para praticar exercício. E aí, por que o médico orienta o diabético a praticar exercício, né? O que o exercício físico faz na saúde do diabético que ajuda ele a melhorar a sua condição de vida? Bom, uma das coisas que o exercício faz é estimular as células, né, desse sujeito para que aumente a sensibilidade delas ao hormônio. Então, como é que ele faz isso? Bom, durante a atividade física, né, o corpo ele gasta energia e essa energia gasta, né, vai sinalizar para a célula a necessidade de armazenar mais energia. Então, como é que ele armazena mais energia? Uma das formas de armazenar mais energia é permitindo que o açúcar, né, a glicose, entre na célula e ela possa formar uma cadeia complexa lá de carboidratos, né, chamada de glicogênio. Então, o que o corpo faz? Ele tem que modificar a sensibilidade celular. Então, parte, né, da estimulação que o exercício exerce vai fazer com que a liberação de neurotransmissores indique para a célula de que há uma outra necessidade, né, de mudar o seu padrão, a sua forma, a sua estrutura, a fim de se adaptar a essa nova realidade que é a realidade do gasto de energia durante uma atividade física, tá? Então, vários neurotransmissores conhecidos, que nós já tínhamos citado anteriormente, estão descritos aí, e essa estrutura de comunicação, ela apresenta, né, como elementos chaves
o axônio, que seria a porção de transmissão do neurônio. Esse axônio ele finda numa região chamada de botão sináptico, que é isso aqui tudinho, que aqui está sendo chamado de terminal pré-sináptico. E dentro desse botão sináptico aí existem as vesículas sinápticas, que são as bolsas que vão armazenar os neurotransmissores. Como nós falamos anteriormente, não existe contato físico entre as células, mas existe um espaço que é chamado de fenda sináptica. Então, na próxima célula, existem proteínas que são receptores específicos para aquele neurotransmissor. E quando esse neurotransmissor é liberado, consequentemente, ele vai se ligar aos seus receptores para modificação da sensibilidade dessa célula em termos imediatos, que é o que deflagra um potencial de ação. Então, essas substâncias, né, que são os neurotransmissores, têm esse papel de gerar uma modificação da sensibilidade da célula seguinte, tá? Então, existem alguns componentes, né, algumas proteínas intermembranas que são chamados de ionóforos. Essas proteínas intermembranas são os canais iônicos, ou seja, os canais, né, que vão servir ou de segundo mensageiro, que seria uma proteína que se desloca do seu local para informar a uma outra região da célula a função que ela tem que exercer, e existem também os canais iônicos, que eles vão servir como passagem para o sódio, para o cálcio, para o potássio. Então, eles são ativados durante esses processos, tá? A condução no sistema nervoso e que faz com que essa atividade aconteça é unidirecional. É da mesma forma que acontece com o nosso fluxo sanguíneo. O fluxo sanguíneo é unidirecional. Ele não tem via de mão dupla, não tem ida e volta. Ele tem ida por um caminho e volta por outro. A mesma coisa acontece com o sistema nervoso. As células, elas sempre vão estar propagando o estímulo no mesmo sentido, né? Na mesma direção. Não existe possibilidade de volta do estímulo para cá, até porque essa região dos dendritos, do corpo celular, são regiões de recepção de informações. Elas não são regiões de transmissão de informações. A região que transmite informações na célula seria o axônio, que vai propagar informação para os dendritos e para o corpo celular da célula seguinte. Então, assim, né, é que acontece esse fluxo de informações no nosso sistema nervoso. Quando se fala daqueles canais iônicos, né, que são as proteínas de membrana, existem dois tipos: canais catiônicos, que recebem, obviamente, os cátions, que são os elementos com carga elétrica positiva, e os aniônicos, que são os canais que vão receber os elementos com carga elétrica negativa. Tá? Então, existem dentro do nosso corpo tanto elementos que são eletropositivos quanto elementos que são eletronegativos. Porém, como nós vimos anteriormente, na maioria das situações, o que torna uma membrana, né, intracelular eletronegativa é a diferença de positividade para o meio externo. Não que ela seja de fato negativa, mas é que ela possui menos cátions do que o meio extracelular. Durante um potencial de ação, essa ordem se inverte, e por isso nós chamamos de despolarização. E posteriormente à despolarização, vai acontecer uma ação, né, que é de hiperpolarização, né, de repolarização e hiperpolarização, para novamente voltar à condição de normalidade, né, e podermos ter um potencial de membrana e que a célula possa ser estimulada em sequência normalmente, tá? Então, os canais catiônicos, eles permitem a passagem de íons com cargas elétricas positivas, que excitam os neurônios. Os neurotransmissores atuam nesses canais, são chamados de transmissores excitatórios. Enquanto que nos canais aniônicos, eles permitem as passagens dos ânions, que são os elementos com carga negativa, que vão inibir uma ação, né, as ações inibitórias.
como eu falei para vocês na última aula, uma situação bem característica, né, dessa necessidade de inibição para algumas situações é justamente aquilo que nós conhecemos como expressão da doença, que é chamada de mal de Parkinson. Então, quando você olha para uma pessoa que tem Parkinson, ela fica tremendo o tempo todo, ela não consegue ter controle motor. E por que ela não consegue ter controle motor? É porque são várias ações excitatórias que estão acontecendo nos músculos e que fazem com que ela se mantenha daquela forma. Enquanto que há uma necessidade de gerar inibição em algumas situações para certas atividades musculares, né? Certos músculos precisam estar inibidos durante um gesto motor. E aí a dificuldade de gerar uma inibição muscular causa, né, esse descontrole motor que é característico do paciente. Então, só para nós termos noção, né, do quão importante é essa situação. Além do controle, obviamente, dos hormônios e outras funções corporais, tá? Então, quando você fala de uma estimulação com base em um neurotransmissor, o que acontece basicamente é o esquema que está aí nessa figurinha. Um neurotransmissor ele vai se conectar a um receptor de membrana, só que esse receptor de membrana, ele normalmente está associado a um grupo de proteínas que são chamadas de proteína G. Essas proteínas G envolvem, né, uma proteína alfa, uma beta e uma gama. Então, quando o neurotransmissor ele se conecta ao seu receptor, isso gera um estímulo para que essas proteínas aqui elas sejam fosforiladas e, consequentemente, ela saia dessa região daqui e vá informar de uma situação que está acontecendo em outra área da célula, que pode ser, por exemplo, a ação sobre um canal catiônico ou aniônico para sua abertura e passagem então de um íon, pode ser uma ativação da transcrição gênica, né, que seria a situação de formação de um RNA para depois codificar-se em proteína. Pode ser a ativação de uma enzima intracelular para que haja uma mudança estrutural, né? Ou uma ação associada a uma enzima de membrana. Então, todas essas situações elas são geradas mediante a comunicação do neurotransmissor, que vai fazer então com que um segundo mensageiro, que seria essa proteína G, se desloque para fazer uma outra ação. A mesma coisa acontece com o hormônio, tá? Os hormônios fazem exatamente a mesma coisa. Só que os hormônios eles ficaram caracteristicamente conhecidos por funções clássicas, né? Por exemplo, quando você fala de insulina, a resposta que você vai ouvir sempre das pessoas é que a insulina é um hormônio que serve para fazer com que haja um aumento da captação da glicose sanguínea por parte da célula. Mas não é só isso que a insulina faz, ela faz outras coisas. Mas o mecanismo pelo qual ela faz isso é exatamente semelhante a esse aqui. A geração de uma cascata interna que proporcione uma abertura na membrana celular para que ela se torne permeável à glicose. Então, são situações que estão acontecendo, tá? Nós temos dois tipos de receptores na célula. Receptores que são chamados de receptores comuns, né? Eles vão responder por funções de curto prazo, como comunicação sensorial, comunicação motora, que é justamente, faz parte então de um grupo de ações rápidas que precisam acontecer logo, né? Mas existem receptores que são esses mais complexos de segundo mensageiro, que eles vão responder a atividades de média e longa duração. Então, por exemplo, quando eu crio uma memória no meu sistema nervoso, essa memória ela é criada mediante uma sinapse. Então, essa situação ela é gerada por uma ação de longo prazo. Não é gerada por uma situação rápida. Rapidamente eu preciso tirar minha mão de cima de uma chapa quente. Rapidamente eu preciso correr, né, contra o perigo. Mas para outras situações, como memorização, por exemplo, você vai, por exemplo, ler um texto e precisa aprender sobre aquilo. A criação de uma memória vem com a repetição.
ela vem com situações, né, que são sinapses acontecendo ali, mediadas por neurotransmissores, principalmente a acetilcolina, que vão ajudar, então, na geração da informação, né, no armazenamento daquela informação que você está querendo aprender. Então, a mesma coisa acontece com a atividade motora, né? Quando você vê, por exemplo, um atleta fazendo um gesto técnico com perfeição, ele não faz aquilo do nada, ele faz aquilo mediante vários treinamentos que são executados, e esses treinamentos que são executados proporcionam, então, ao sistema nervoso um ajuste da atividade que está sendo desenvolvida e a aprendizagem, né, a memorização daquilo. É o que o povo fala brincando, né, que diz assim, quem aprende a andar de bicicleta nunca desaprende, quem aprende a fazer algo nunca desaprende. Porque você tem memória, você pode até não estar fazendo por muito tempo e perder um pouco da sua habilidade, da sua condição para fazer aquilo, mas rapidamente você recupera porque existe uma memória, tá? Eu vou dar um intervalo nesse vídeo aqui e vou retomar no próximo vídeo.